Nesse bloco, estamos recebendo Dirceu Tornavoy de Carvalho, professor de Marketing, Pesquisas e Inteligência de Mercado da FEA-USP, Campus Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo, professor Dirceu, ao nosso PPTV. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, Patrícia. Bom, Dirceu, diante desse cenário econômico que nós encontramos hoje, como é que as empresas devem pautar os seus planejamentos de marketing? É um momento em que todo mundo está falando em crise, mas nas crises é que ocorrem as oportunidades, né? Me ocorre uma marca, a Hyundai, que é uma marca sul-coreana de automóveis, que nesse momento está fazendo mais propaganda, está fazendo mais ações promocionais e com isso aumentando a sua participação de mercado. Veja que no momento em que há uma certa retração no mercado publicitário, por exemplo, que os veículos talvez estejam mais dispostos a negociar melhores tarifas e nesse momento uma negociação de mais médio e longo prazo pode trazer uma série de benefícios para as empresas e também vamos dizer assim, um custo para adquirir participação de mercado, para aumentar a imagem de marca, a penetração da marca no mercado, pode ser menor do que no momento em que está todo mundo querendo fazer mídia, né? Então a visão que a empresa tem de cortar exatamente a verba para o marketing não é uma visão bacana? Você não recomenda isso? Olha, todo mundo está fazendo isso, e quem está fazendo o contrário, né, se dá bem. Então é uma questão de realmente de pensar sobre o assunto. É claro que tem realidades de cada uma das empresas, mas que é uma oportunidade nesse momento, por exemplo, de estar ganhando participação e ganhando projeção de marca. Isso é verdade na medida em que outras empresas estão reduzindo as suas verbas publicitárias. Agora, professor, quando uma empresa pensa no seu planejamento estratégico de marketing, qual a verba destinada que ela deve, da empresa, que ela deve exatamente encaminhar para o marketing? A gente pode falar em 10% da renda dela? Isso varia muito, de setor para setor. Cada setor acaba tendo, vamos dizer assim, um número, né, que se coloca em termos de percentual de faturamento para marketing de uma forma geral e propaganda de uma forma em particular. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção é que tem muitas empresas que colocam uma verba substancial na área de propaganda e não reservam nem um pedacinho dessa verba, por exemplo, para poder pesquisar os clientes e direcionar melhor o trabalho criativo da agência e também direcionar a melhor forma de fazer seus mapas de mídia, a melhor maneira os melhores argumentos, a melhor abordagem, a estratégia de copy que vai ser usada naquela campanha especificamente. Às vezes, se você com 10% ou menos até da verba destinada para uma campanha você usa para fazer uma pesquisa, os outros 90% pode ter um resultado muito superior ao resultado que normalmente ocorre, né? Então, esse é uma coisa que as empresas precisam começar a olhar, formas de talvez melhorar a eficiência dos seus investimentos na área de marketing. E a pesquisa é uma ferramenta importante. Não tenha nenhuma dúvida, porque ela direciona melhor tanto os passos de criação, uma melhor orientação, um briefing mais detalhado para as agências de propaganda, como também conseguem identificar com clareza as melhores estratégias de copy, a melhor abordagem, aquilo que os clientes realmente vão ter de resposta mais efetiva em relação àquilo que está sendo comunicado. Então, professor, até aproveitando o gancho, falando um pouquinho mais sobre pesquisa, como é que eu escolho a pesquisa ideal? Se eu devo ir para quantitativa, para qualitativa? E como eu devo seguir realmente à risca esses resultados? Olha, isso precisa de um trabalho profissional. Você sabe que qualquer ramo de atuação existem pessoas que trabalham nesse ramo e têm uma formação melhor ou pior, uma experiência maior ou menor, né? E então, quer dizer, uma boa pesquisa, assim como um bom trabalho financeiro ou uma boa trabalho de propaganda, demanda profissionais experientes, profissionais preparados para fazer isso. Então, assim, não existe uma fórmula, existe sim você buscar empresas que podem fazer isso e conversar. Existe uma necessidade, especialmente de conhecer esses prestadores de serviço para poder selecionar entre eles. Existe uma série de critérios, né, para poder fazer a seleção de empresas de pesquisa, inclusive muitas delas estão colocadas no próprio site da Associação
de pesquisa que se chama ABEP, né, uma referência para escolher. Você lembra o site de cabeça? É a ABEP, Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. Tá, no Google tem, né? Procurando lá é uma importante, né? Pesquisa para fazer. Exatamente. Agora, professor, a pesquisa ela atua diretamente no marketing, né? Então acho que é uma ferramenta de sucesso, com certeza. Como é que o senhor avalia isso? É uma ferramenta para reduzir o risco de errar e aumentar a chance de acertar, certo? Então, nos tempos atuais, em que cada vez a competição está mais acirrada e que você tem os recursos cada vez mais limitados, você não dá para você lançar um produto, por exemplo, e errar de investir um dinheiro grande em comunicação, em propaganda, por exemplo, e não surtir os efeitos. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer. Então, é preciso preparar, planejar bastante, e a pesquisa é uma grande ferramenta para você conseguir fazer um planejamento tendo por ponto de partida os seus clientes, aquilo que eles acham seus clientes potenciais e não aquilo que você acha ou sua agência pode achar. Não? Às vezes essas opiniões podem ser muito diferentes e a maneira de ver a questão muito diferente. Então é muito importante você entender o ponto de vista do cliente, entender como ele pensa, como ele avalia o seu produto, a sua marca, a categoria de produto que você está, o que ele quer, o que ele valoriza, onde que ele está, qual é o perfil dele, quer dizer, tudo isso é importantíssimo. Agora, o senhor acredita que é possível mapear a mídia local e o bolo publicitário por regiões? E que benefício isso traria? Olha, é possível, com certeza, é um trabalho de pesquisa sistemático que tem que ser feito. Existem vários benefícios para isso, por exemplo, de entender qual que é a participação que cada veículo tem no bolo publicitário, se a relação de preço-benefício, no sentido de penetração e de uso, está adequada. Então é uma indicação tanto para as agências, quanto para veículos, quanto para anunciantes entender como funciona esse mercado para melhor atuar sobre ele. Agora, professor, falando um pouquinho do profissional de marketing, quais dicas o senhor daria para que esse profissional obtenha sucesso? Primeira coisa é estudar, certo? Eu costumo dizer que assim, um bom profissional junta competência com oportunidades, certo? Então a competência vem do sujeito estudar, de ter uma referência mental, que a gente chama de modelo mental adequado, um profissional que aprecia, né, e consegue analisar fatos, por exemplo, pesquisas são baseadas em fatos, em conseguir entender, interpretar e também encomendar isso, discutir isso adequadamente com as empresas, os institutos de pesquisa. Então, assim, começa por aí, né? Essa questão de ter uma formação boa e a capacidade de estudar e de aprender. O segundo, eu acho que é uma capacidade de observação, né? Uma certa perspicácia em relação ao que acontece no mercado. Se você treina, né, observando, discutindo, né, e encontrando pessoas para conversar sobre o assunto. Então, que é o terceiro aspecto, que é o aspecto de relacionamento com as outras pessoas, com outros profissionais da área, com empresas, entendendo essas diversas realidades, né, porque aí, dentro dessa circunstância, que surgem as oportunidades. Então, vai vir o preparo do cidadão, que ele próprio fez, né, quer dizer, um esforço pessoal de estudar, de aprender, de entender as coisas, e também as oportunidades que vêm dos relacionamentos que tem, dos contatos que tem, né, e juntando essas duas coisas que fazem os profissionais de sucesso. E como é que o senhor avalia o nosso mercado regional? De mercado regional de publicidade, de marketing. Olha, eu acho que é ótimo. Há exemplo disso, os diversos premiações e os festivais que a APP promove, mostra a qualidade dos trabalhos que são feitos, né? Os profissionais que julgam isso, né, são unânimes em dizer da qualidade do trabalho. Nós temos tido empresas de muito sucesso e de resultados muito positivos dentro do setor, né, tanto das empresas, das agências propriamente dito, mas também dos anunciantes, né? Então eu acho que a nossa região é uma região de referência nessa área de serviço, e isso não digo só eu, quer dizer, isso os festivais e toda a repercussão que esses festivais têm tido mostram isso com clareza, né, para todo o interior, inclusive causando admiração e respeito de profissionais das capitais, onde estão as empresas
que tem recursos muito maiores do que os que temos aqui, né? Então a gente com recursos menores consegue produzir também coisas boas. Isso é eficiência, e isso o mercado publicitário de Ribeirão Preto, da região do interior do estado de São Paulo, está de parabéns em relação a isso. Então, professor, para a gente ter um mercado melhor, a gente pode considerar que se a gente unir forças aí de várias entidades, agências, associação, como o APP, de várias entidades, a gente consegue construir um mercado melhor? Eu acho que isso está sendo feito, né? Pela própria associação, é o pelo caminho, número, então, pelo número maior de associados, é aquilo que a gente estava falando, quer dizer, pessoas que trabalham no segmento, que você pode trocar ideia, pode se relacionar, formar, e o que nós chamamos de networking, né? Que é exatamente esse grupo de pessoas, de profissionais que estão ligados a diversas empresas e que trocam ideias, se relacionam, sem medo de falar assim, você vai roubar minha ideia, é meu competidor. Às vezes é exatamente quem é seu competidor hoje, vai ser o seu parceiro amanhã, pode ser o seu patrão de depois de amanhã, tá certo? Ou o seu funcionário, enfim, é um mercado que precisa, né, se relacionar, e eu acho que a APP é uma organização que tem essa proposta, e é preciso que haja propostas desse tipo, porque as pessoas não se juntam assim por ideias mirabolantes ou por coisas assim, sem fundamento. Se juntam sim em torno de projetos concretos, e eu vejo que a APP está conseguindo colocar em prática projetos concretos, e com isso tendo sucesso no sentido de trazer mais e mais associados, no sentido de fazer com que seus associados participem mais, né, estejam envolvidos e fazendo o sucesso da associação e de cada um dos profissionais em particular, porque isso dá projeção, né, para todo mundo. Quer dizer, um festival como esse, que Festvídeo ou Festgráfico acabaram de ser feitos, né, e são feitos anualmente, né, uma iniciativa da APP, isso dá projeção nacional para os vencedores e para a própria APP e para a referência com o interior. Mercado, né? Mas não tenha dúvida, né? Isso agita mesmo, é preciso agitar, né? Nossa profissão é uma profissão agitada, né? Nós não temos assim muita paradeira, não. Verdade. Eu só quero voltar um pouquinho no começo da nossa entrevista, doutor, professor, onde a gente citou um pouquinho da crise econômica, que a gente já viu um otimismo, principalmente por parte dos Estados Unidos, diante dos planos de governo de combate à crise mundial. A gente pode realmente esperar melhoras no mercado? O Brasil, como um todo, sofre menos com esse problema, né, do que outros países por conta da estrutura bancária que nós temos aqui, né, e das regras bancárias no Brasil sempre foram muito diferentes de outros países, né. Isso ajudou, contribuiu para esse por momento? incrível que pareça, durante muito tempo isso foi motivo de crítica e às vezes até de aperto, juro alto, uma série de coisas que são criticadas, né. Mas, por incrível que pareça, nesse momento, a falta de exposição, ou a não exposição dos bancos brasileiros a esses títulos chamados podres, que estão gerando todo esse problema lá fora, né, não aconteceu aqui dentro, né. O que aconteceu foi que nós estamos com um país razoavelmente globalizado já, muitas empresas multinacionais, muitas ramificações internacionais, e isso repercutiu, mas não com a mesma intensidade que aconteceu em outros países. Então, assim, depois de um certo susto, todo mundo ficou esperando ver o que ia acontecer, né, as pessoas, as empresas estão vendo já que, olha, é hora de voltar a pisar no acelerador, porque não adianta ficar esperando a desgraça acontecer. Teve um medo mais, né, professor? Uma retração natural, porque não sabia o que ia acontecer. Exatamente. Mas já estamos em abril, o pessoal que segurou tudo que podia, adiou tudo que podia, para ver, olha só, deixa eu me preparar, porque pode vir por aí uma coisa muito ruim, eu quero estar capitalizado, não quero me comprometer com projetos que vão envolver investimentos de médio e longo prazo. A gente está numa situação mais privilegiada aí, né? Com certeza. Com certeza, e as empresas precisam acordar, isso que eu estava falando no começo, porque quem já viu isso daí está saindo na frente e está ganhando espaço em cima daqueles que ainda estão retraídos. Muito bom. Professor, a gente já quer agradecer imensamente a sua presença aqui no nosso PPTV, desejando assim uma excelente semana, que o senhor volte mais vezes aqui. Obrigada pelas considerações, viu? Um prazer. Voltarei sempre que convidado. Nossa, Obrigado. Com certeza. Obrigada, professor. E no próximo bloco, a posse da nova diretoria da APP Ribeirão e a premiação do Festvídeo 2009. Não saia daí, eu espero você.